Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iniciamos a nossa aula online do terceiro bimestre, falando aí sobre esse módulo tão esperado por todos os alunos, né? Então, a matéria, né, esse conteúdo de circuitos elétricos é um conteúdo muito bom, muito maravilhoso de ser trabalhado, é um conteúdo que encanta, existem inúmeras curiosidades, então sejam todos bem-vindos à apostila de circuito elétricos. Então, nós vamos iniciar o nosso módulo 20 com o nosso capítulo 1. E nesse capítulo 1 nós vamos falar sobre os resistores, né? Então, como que funciona esse processo de associação, o trabalho conjuntivo, né, desses resistores. Então, na apostila anterior, nós entendemos que os resistores, eles ajudam, né, no equilíbrio da energia que está em movimento através da corrente elétrica. Então, é um processo de segurança muito importante, né? Então, eu tenho como dimensionar uma carga específica para cada tipo de resistor. Então, eu tenho as unidades em watts, em voltagem, aonde eu consigo manter o circuito, né? Sempre de forma ligada a todos os sistemas, né? Dentro de uma casa ou dentro de um determinado lugar, aonde eu vou ter uma associação de valores para que haja lá um adequadamento de corrente elétrica para que ela não venha estragar nenhum tipo de objeto ou até mesmo um curto-circuito. Então, a associação de resistores é o nosso tema. Então, nós temos aqui uma imagem linda, maravilhosa. É possível já visualizar as luzes, né, para cada parte desta ponte maravilhosa. Eu tenho aí essas luzes que trazem um charme, né, maravilhoso, não só na parte superior, como na parte inferior. Então, aqui nós temos aqui a ponte de Brooklyn, que é o cartão postal da cidade de Nova York, Estados Unidos, aonde eu vou ter as lâmpadas que utilizam na iluminação. Logicamente que aqui eu tenho uma associação de resistores, então automaticamente elas ficam apagadas e aí durante um intervalo de tempo, enquanto outras partes ficam acesas. E depois eu vou tendo uma troca, né? E aí automaticamente eu tenho esse circuito em paralelo, porque logicamente que daqui a pouco vocês vão entender por que ele utiliza aqui o circuito estão associados em paralelo. Então, quando eu tenho um circuito, né, eu tenho uma associação de resistores em série, quando eu acendo uma lâmpada, todos acendem. Quando eu tenho um circuito ou uma associação de resistores em paralelo, eu acendo uma, outra não acende, porque existe uma divisão, um separamento desse processo. E é esse arranjo, né, gente, paralelo, que traz todo o charme, né, nessa ponte tão linda, né, que é um cartão postal dos Estados Unidos. Então, nós vamos iniciar aqui a introdução. Logicamente, quando nós falamos de associação de resistores, nós estamos falando de um circuito que está montado, um circuito elétrico, aonde eu vou ter a resistência elétrica, aonde eu vou ter valores exatos para cada resistência, para cada trecho, para cada parte do meu circuito, e o conjunto de resistores que estão ligados, né, um no outro, é chamado de associação de resistor. O resistor equivalente, gente, ele sempre vai ser o resultante de todos os valores de resistência. Então, se eu tiver 3 resistências, se eu somar as 3 resistências, eu vou descobrir o valor do resistor equivalente. Então, eu consigo saber o valor total de resistência. Se eu tiver 3 lâmpadas, eu vou somar as 3 lâmpadas, eu vou saber a associação das 3 lâmpadas. Na figura 1 aqui, galera, a gente tem os diversos tipos de associação de resistores. Então, aqui eu tenho o primeiro, que representa um resistor em série, o segundo, que representa um resistor em paralelo. O terceiro, gente, ele tá em série e tá em paralelo. O quarto também, ele tá em série e tá em paralelo. Então, olha que bacana, né, galera? Então, todas essas imagens, elas representam a associação em série, que é quando eu acendo uma lâmpada e todos acendem, e também representa uma associação em paralelo, quando eu acendo uma lâmpada e a outra não acende. Aí depois nós vamos ter aí, para entender melhor como que funciona a associação de resistores em série. Então nós vamos lá, gente. Nós temos aqui
um modelinho que representa R1, que é resistor 1, R2, que é resistor 2, e R3, que é resistor 3. Nós temos 3 lâmpadas. Para cada lâmpada, eu tenho um resistor. E do lado da lâmpada, gente, eu tenho a letra I, que representa a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. No desenho abaixo, eu tenho um circuito, só que sem as lâmpadas, né? Então, eu tenho esse desenho, né, como se fosse um matinho, né, que representa a resistência. Quando eu tenho resistência, vamos imaginar que eu tenho 3 lâmpadas, eu tenho 3 resistências. Somando as 3 resistências, eu tenho o U, que representa a voltagem do meu circuito. Então, aqui eu tenho associação de resistores em série. Quando eu vou calcular o resistor em série, se eu quiser calcular a intensidade, automaticamente eu sempre vou somar os valores da intensidade, como também dos resistores elétricos, tá? Equivalente. Então, aqui eu tenho o resistor 1, eu vou ter uma intensidade. O resistor 2, eu vou ter uma intensidade. O resistor 3, eu vou ter uma intensidade. Para cada um deles, eu vou ter uma voltagem. Somando aqui, eu vou ter o valor do resistor equivalente mais o valor da voltagem total. Então, é possível calcular qual que é o valor do resistor equivalente através da soma dos resistores, tá, galera? E aqui nós temos o valor também para descobrir a voltagem quando o resistor é em série. Então, voltagem total é igual a voltagem 1 mais voltagem 2 mais voltagem 3. Se eu tivesse mais voltagem, eu continuaria somando para descobrir qual que é o valor total do meu resistor. Então, nós temos aqui outra imagem que representa do ponto A ao ponto B. Eu tenho o REQ. O que significa isso, galera? Resistor equivalente. Então, somando todos os resistores, eu tenho o valor do resistor equivalente, que logo em si está acompanhado com a intensidade, né? Com o valor da minha corrente elétrica. E como que eu calculo, galera? Como que eu sei calcular? Então, a fórmula é essa. Voltagem é igual resistor equivalente vezes I. Para descobrir a voltagem, eu preciso pegar a soma dos resistores vezes a intensidade. E eu descubro qual que é o valor da minha voltagem. E para descobrir o valor do resistor equivalente, eu preciso somar todos os resistores. Se eu tiver 2 resistores, eu vou somar os 2, eu vou descobrir o resistor equivalente. Se eu tiver 3, eu vou ter que somar os 3 e descobrir qual é o resistor equivalente. Se eu tiver 4, como que eu faço? Somo os 4 e eu vou descobrir qual é o valor do resistor equivalente. Isso quando a minha associação ela é em série. Então, considerando a associação dos resistores em séries, nós podemos dizer o quê, gente? Qual que é a lei que representa aí essa organização, essa composição? Quando se submete uma associação de resistores em séries a uma DDP, o que significa, gente? Diferença de potencial elétrico. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica de intensidade, no sentido do potencial elétrico mais alto para o mais baixo. Então, se eu tenho uma associação em série, provavelmente todos os valores de corrente elétrica de intensidade vai ser o mesmo. A diferença de potencial nos terminais de uma associação de resistor em série é igual à soma das diferenças de potencial em cada um dos resistores. Por que vai ser igual, gente? Porque eles estão em série. Se eu acender uma lâmpada, eu vou acender a outra. Então, automaticamente, não tem por que eu ter valores diferentes, porque eles estão ligados no mesmo sistema. Terceiro, a resistência elétrica do resistor equivalente de uma associação de resistor em série é igual à soma das resistências elétricas dos resistores associados. Então, como eu falei, pessoal, se eu tenho 3 lâmpadas e elas estão em série, se eu ligar a lâmpada 1, automaticamente vai ligar a lâmpada 2 e vai ligar a lâmpada 3. Então, automaticamente eu tenho a mesma intensidade, eu tenho a mesma diferença de potencial elétrico e eu vou ter a mesma resistência elétrica. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender. Na nossa próxima aula abordaremos mais um pouquinho sobre esse processo de associação de resistores e faremos juntos, né, a correção do exercício 1, 2, 3, até o 3, tá bom, galera? Para depois a gente iniciar aí os resistores em paralelo. Espero que vocês tenham conseguido entender e até a semana que vem.